A atividade que eu havia passado para vocês, né? Eu havia passado ali uma atividade na semana passada. Estou com a parte daqui dizendo que ela diz o seguinte: escreva dois exemplos de situações que ocorram cada uma das leis de Newton, ou seja, dois exemplos de cada lei. Então, 4 pessoas me entregaram, está faltando 6 pessoas. Né, o Davi, a Duda, Manuela, o Thales me entregaram. Tá faltando o Lucas, a Maria, Jay, Rick, Closoares, sei lá os nomes que estão aqui no grupo. Então, me envie, tudo bem? Me enviem essas atividades o quanto mais rápido possível. Lembrando que a pontuação de vocês vai ser exclusivamente devido às atividades que vocês fizerem. Né? Por enquanto a gente não tem um parecer aí sobre uma prova. Isso era pra hoje? Cara, isso é para a semana que vem, tudo bem? Ah, então. Então, como é para a semana que vem, ainda tem um tempinho aí. Né? Cada atividade que eu passo tem 15 dias aí com prazo. Mas a ideia é que vocês façam porque todas as atividades valem ponto. Exclusivamente porque é através delas que eu consigo ter aí uma nota. Né? Por enquanto a gente não tem um parecer de uma possível nota do bimestre, mas é, não sei como vão ser as coisas, mas de qualquer forma a nossa nota seria baseada nessas atividades. Então, no que a gente estava começando a ver, era exatamente a parte das leis de Newton e nós vimos lá é, a primeira, segunda, terceira lei. Então, relembrando um pouquinho, nós temos lá que a primeira lei é a lei da inércia, né? Um corpo ele sempre tende a manter o movimento, seja parado ou movimento uniforme, se nenhuma força atuar sobre ele. Aí a gente viu que se essa força atuar, ele vai ter uma velocidade, vai ter uma aceleração, ou seja, F é igual a ma. E nós vimos também a parte da terceira lei de Newton, que toda ação gera uma reação de igual valor, sentido contrário. Então, o que a gente vai ver nessa aula? Nessa aula, a gente vai ver exclusivamente a parte referente aos tipos de força. Ou seja, quando a gente lida com uma força, existem várias forças associadas a um corpo. A principal força com que a gente sempre trabalha é o que a gente chama de força-peso. Né? Então, os tipos de força que a gente tem, o primeiro, ele sempre é a força-peso. Ou seja, o que é força-peso? A força-peso é uma força gravitacional, ou seja, uma força exercida pela gravidade. Então, vou escrever aqui. Então, a ideia é o quê? Essa força-peso a gente utiliza a letrinha de P e toda força ela tem uma unidade de medida chamada Newton, que eu vou escrever daqui a pouquinho. Então pensa ali, eu tenho uma pessoa e eu tenho lá o nosso planeta Terra. A força-peso ela é uma força gravitacional, ou seja, o que é uma força gravitacional? É uma força atrativa. Então, independente de onde você estiver ali na Terra, ele sempre vai tender a te atrair para o centro do, do planeta. Então você vai ter sempre uma força que ela vai estar sempre apontada para baixo.
Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não. Então a força-peso é exatamente isso. Ela vai puxar a gente pro chão. Só que aí a gente tem uma contrapartida, que é exatamente a nossa força normal, que é a segunda força. Então vou botar aqui. É peso. Vou botar aqui a unidade. Como que os pássaros voam? Se tá puxando para baixo. Ah, muito bom. Deixa eu só terminar de escrever isso aqui. Ó. Então, os pássaros voam, para eles poderem ir para cima, eles têm que criar uma força contrária a essa força-peso. Então, essa força-peso, ela é criada através do que a gente chama de força de arrasto. Ou seja, quando é o mesmo princípio, por exemplo, que a gente tem do avião. Por que um avião, que é algo tão pesado, ele consegue voar? Exatamente porque ele cria uma força de arrasto, ou seja, uma força do vento. Então, acontece o que? Deixa eu terminar de. Vou explicar todas as forças que a gente entra nesse detalhe, tudo bem? Para não ficar tão solto. Que aí a gente consegue ver com mais detalhe o que eu estou falando. Então, ó, a primeira força é a força peso, que vai empurrar para baixo. A segunda força é a força normal. Ou seja, o que é a força normal? A força normal, que é dada pela letra N, ela é uma força de reação ao solo. Ou melhor, reação ao peso. Então, isso significa o quê? Se a gente for pensar ali na força-peso, eu tenho ali, olhando a superfície, eu tenho o bonequinho ali em pé nela. Então eu vou ter a força-peso puxando para baixo. A gente viu lá, quando analisou vetores, que se eu tiver uma única força me puxando para baixo, o que iria acontecer? Ele iria se movimentar para baixo, ou seja, ele iria começar a entrar para dentro da Terra, né? Furar o chão, digamos assim. Então tem que ter alguma força que é contrária a esse movimento. E essa força, ela é a força normal. Ou seja, quando eu estou em pé, eu estou empurrando o chão para baixo e o chão ele me empurra para cima com uma força normal. Essa é a ideia da força de reação. É o que impede, por exemplo, com que a gente entre no chão. Porque se a gente for pensar, se tiver só o peso, a tendência é o quê? A gente cair. Né? Tanto que quando eu tenho ali um objeto e, digamos, quando uma pessoa pula de paraquedas, a única força que está atuando sobre ela é a força-peso. Então ela vai estar sendo jogada lá para baixo. Né? Ela vai estar afundando. E a força-peso ela tem uma fórmula, ou seja, ela vai depender exclusivamente de quem? Da massa e da gravidade. Ou seja, m é a massa, dado em quilogramas, e o g é a gravidade. Ou seja, a gravidade ele nada mais é do que uma relação da quantidade de massa que esse planeta tem para poder puxar a gente. Então, cada planeta ele tem uma gravidade diferente. E uma forma bem simples de poder fazer isso é exatamente demonstrando, como que eu posso dizer, através de um pêndulo. Né? É uma forma simples de poder demonstrar esse fator. Então, ó, deixa eu ver aqui. Vai. Então, ó, vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, na outra câmera aí, eu estou mostrando a minha tela. Então, só para a gente ver a gravidade de outros planetas, ó, no planeta, por exemplo, ó, no Sol, a gravidade é de 273,42 metros por segundo ao quadrado.
O Mercúrio, a gravidade é 3,78. Né? Em Vênus é 8,6. Na Terra é 9,8. Ou seja, Então o Sol puxa? é a força com que ela puxa a gente para o centro da Terra. Então, quanto maior essa gravidade, maior essa força com que ele vai puxar. Isso por quê? Porque o peso vai ser maior. Porque o peso depende da massa e da gravidade. Então, por exemplo, em outras palavras, digamos que você está aqui e você vai para a Lua. Aqui você tem, sei lá, eu, por exemplo, tenho 85 quilos. Então, independente de aonde eu estiver, minha massa ela vai continuar sendo a mesma. Lembra quando a gente estudou lá o que era uma grandeza escalar e grandeza vetorial? Grandeza Uhum. escalar é o cara que não Sim. depende de nada para existir. Ele sempre vai ser aquilo independente de onde ele estiver. E a gente tem como exemplo a massa. Então a massa ela vai ser, eu vou continuar tendo 80 quilos, 85 quilos, se eu estiver lá no Sol, em Mercúrio, Vênus, Terra, onde eu estiver. Só que o peso, que é uma força, ele vai depender exclusivamente de onde eu estiver. Então, por exemplo, na Terra, a gravidade aqui, ó, ela é 9,8. Só que esse 9,8 a gente aproxima ele para 10. Né? Por questões comparativas de ensino médio e tudo mais, a gente bota 10 para poder ficar mais fácil. Então, o que acontece? Na Lua, ele é literalmente 1,6, ou seja, um sexto desse valor. E isso faz o quê? Com que os astronautas, por exemplo, eles fiquem mais leves. Então, o fato lá dos astronautas estarem voando e tudo mais, se deve exatamente a essa gravidade ser mais baixa. Né? Vou botar aqui, ó. Se você passa com um foguete, uma nave perto do Sol, ele te puxa ainda? Vai puxar, porque eu tenho um corpo com uma massa. Olha ali, ó. A Mas mesmo gravidade, dentro a da gravidade Terra? do Sol é 273, ou seja, é absurda, absurdamente alta, né? Ó, quando a gente tem ali os homens andando na Lua, aqui, ó, deixa eu ver, ó, Os anos 60 chegavam ao fim, a década dos sonhos. pronto. Aí ele mostra mais ou menos, ó. Vou ver se ele mostra. Tá dando pra ver o vídeo que eu tô mostrando? Da... Dá, tranquilo? Ah, aqui, ó. Essa aqui, ó, é aquela famosa frase de Neil Armstrong: pequeno passo para a humanidade, um grande passo, pequeno passo para o homem, grande passo para a humanidade. Repare que quando ele está andando, ele está meio que flutuando. Por quê? Como a gravidade ela é menor, ele se sente mais leve. Então a força que ele precisa fazer, ela é menor. É a mesma analogia que a gente tem, por exemplo, quando a gente está na água. Ou seja, quando a gente está na água, no material mais denso, tanto a gente quanto a água está sendo puxado pela gravidade. Então, qual é a sensação que a gente tem? A gente tem uma sensação de leveza. Tanto que se você for tentar andar na água, no fundo da piscina, né, dependendo da quantidade de água que tiver coberto o seu corpo, você vai se sentir mais leve. Tanto que você consegue literalmente atravessar a piscina sem tocar o chão. Né? Literalmente só nadando. Então, o que acontece? É como se você tivesse uma gravidade diminuída. Então esse fato de você ficar mais leve é exatamente esse efeito da gravidade. Só que isso aí acarreta em vários outros fatores. Né? Por exemplo, não sei se vocês já viram o filme Avatar, aquele, aquele clássico. Uhum. Hum, Os caras azuis? Isso, aqueles azuis mesmo. Não sei se você reparou que no Avatar, no filme tradicional, aqueles caras têm 3 metros. Né? Tem uma É, altura absurda. Exatamente se deve à gravidade daquele planeta. Ou seja, se a gravidade for menor, significa o quê? Que eles podem ser mais altos. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Ah lá, se a ó. gravidade da Terra fosse maior, a gente seria menor. Isso aí, ó. Pandora é habitado por um planeta, ó, medindo quase 3 metros. Lua, de osso.
aqui o enredo, ó. Ele mostra, ó, que eles têm quase 3 metros de altura. Ou seja, isso Aham. por quê? O que é a gravidade? A gravidade em si, ela é uma força que puxa a gente para o chão. Quanto mais próximo, pensa como se fosse um ímã, certo? Você tem ali dois ímãs. Quanto mais próximo um ímã tiver do outro, maior vai ser essa força gravitacional. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Quanto mais próximo um tiver do outro, maior vai ser essa força gravitacional. E o que acontece? Quanto mais longe eu estou, menor é essa força gravitacional. E quanto maior for esse ímã, ou melhor, quanto mais potente for esse ímã, maior vai ser essa força de atração de um com o outro. Então vai ser mais difícil de poder tirar um do outro. É mais ou menos essa a ideia. Então, lá em Pandora, como eles têm uma gravidade menor, o corpo ele não é puxado todo para baixo. Então, como ele não tem uma força puxada para baixo, eles têm a capacidade de se esticar mais. Porque pensa assim, quanto mais alta a pessoa é, mais problema ela vai ter. Por quê? Mais forte tem que ser o coração para poder levar esse sangue do pé até a cabeça. Porque se a gravidade é muito elevada, você vai ter um problema muito alto, né, de levar esse sangue lá para cima. Já se você tem uma gravidade muito menor, você consegue você pode ter alturas maiores. Deu para entender mais ou menos a ideia? No fim, eu não entendi. Se você for pequeno, você, você tem uma sua chance de cardíaca, de ter um ataque cardíaco menos? É isso aí. Exatamente. Por quê? Porque o seu corpo não se esforça tanto, né? Quando você é menor, seu corpo não precisa bombear o sangue para muito longe. Tanto que, por exemplo, Hum. quando a gente vê, ó, é, quando a gente vê o nível de recorde dos homens mais altos do mundo, ó, Tanto é que tem países que tem pessoas muito grandes, que aqui no Brasil, para eles, nós somos pequenos. Porque lá tem menos gravidade, então, será? não, então, a Tudo é gravidade no mesmo. planeta Terra, ela é homogênea. Por quê? Porque Ah, o sim. nosso planeta é quase como se fosse uma esfera, tudo bem? É tipo um ovo, Uhum. porque ele é mais achatado nos polos. Mas o que vai diferenciar de uma pessoa ser mais alta que a outra são É condições genética? climáticas. Condições climáticas? Caraca. Por exemplo, pensa assim, em um lugar muito frio, é vantajoso você ser alto ou você ser baixo? Alto. Baixo. Por Baixo? exemplo, pensa assim, os anões, né? A gente tem lá os anões, né, do folclore, Uhum. eles são o quê? Caras barbudos, baixinhos, robustos e vivem onde? Vivem Um geralmente em lugares frio, frios. lugares. É. Se Então, você tá com um anão na neve, ele morre. mas então, quanto mais baixo ele for, pensa ali, menos calor ele vai perder no corpo. Sim. Então pensa, você precisa de menos roupa. Então, para você é muito mais vantajoso ser baixo, entendeu? Uhum. Só que qual é a grande questão do cara ser baixo? É que você não tem muita Tô muito mobilidade, né? ferrado. Para subir numa árvore você vai ser mais difícil, para caçar, entendeu? Tem toda essa dificuldade. Então, geralmente É. na África, as pessoas são mais altas, exatamente porque lá elas têm que se movimentar mais. Então, você tem um Uhum. comprimento de uma perna um pouco maior, então permite com que você corra mais, né? Você geralmente tem uma força muscular um pouco maior, que ela é proporcional ao corpo, né? Então você consegue fazer atividades mais robustas, né? Os caras mais fortes do mundo. Não sei se já viu o mais forte do mundo. Deve ter aqui. Deixa eu ver. Se uma pessoa pequena, ela tem mais chance de viver mais que uma pessoa grande. É quase que a mesma coisa, cara. Graças a Deus, né? Porque senão tamo Olha ferrado. lá. Quando a gente olha, por exemplo, ó, os caras mais fortes do mundo, tipo, esses caras aqui, se a gente for ver a altura deles, o cara é absurdo. O cara tem 2 metros, sabe? O cara é gigante. Exatamente por quê? Porque o músculo dele é proporcional ao corpo dele. Então, por exemplo, eu sou muito mais forte naturalmente que uma pessoa de, sei lá, uma pessoa de 1,50 m.
Por quê? Porque meu corpo é Você é mais mais pesado. alta. Pelo fato do meu corpo ser mais pesado, ele precisa de mais músculo, então logo eu sou mais forte. Naturalmente, né? A gente não tá falando aí Uma- questão de genética. Fala. Se for uma pessoa pequena, mas com bastante peso, ela é mais forte? Pode, claro, nada impede. Tipo assim, treinamento, Aí nesse tudo. caso seria os músculos que Não, estão é natural. fortalecidos. É isso aí, seria os músculos estão fortalecidos. Exatamente essa é a ideia. Mas assim, a força da pessoa também vai estar associada ao biotipo dela. E isso está associado a cada um dos lugares. Então o que acontece? O homem, a tendência do homem é ele ser muito mais alto. Não sei se já ouviram falar de IDH, índice médio de Não, altura, Sim. algo não. parecido. Aham. O que a Já. gente faz? Para a gente ter uma noção da nossa altura, a gente soma a altura do nosso pai, a altura da nossa mãe, divide por 2. Se for homem, se a gente for homem, a gente soma 10 centímetros. Se for mulher, diminui 10 centímetros. Né? Ou seja, o homem, preferivelmente, ele costuma ser mais alto. Para quê? Para ele conseguir proteger, para ele conseguir caçar, para ele conseguir correr, atingir lugares mais altos. Já a mulher, ela geneticamente, né, ela é um pouco mais baixa, exatamente por questão de proteção de filhos e tudo mais. Mas assim, a altura, ela depende exclusivamente do local onde vai ter habitado, né, da região, por exemplo. Por exemplo, o fato de a pessoa ser mais alta permite com que a pessoa tenha pernas mais longas, então ela pode correr mais. Tanto que a gente tem o exemplo lá que os melhores corredores são de onde? Do Quênia. Exatamente porque é uma região onde tem pessoas com uma estatura um pouquinho mais elevada e tem esse biotipo. Mas assim, É. a gente tem o efeito da genética, mas tem próprio efeito do homem. Né? Se você cultiva isso, você vai gerar também pessoas altas. Ou seja, você tem uma pessoa alta e essa pessoa alta casa com outra pessoa alta. Ela vai gerar uma pessoa alta, entendeu? Então se você cultiva isso, por exemplo, eu sou, sei lá, jogador de vôlei e eu quero que meu filho seja jogador de basquete. Então vou procurar alguém para ser alto também, para que meu filho seja alto, entendeu? Então, Uhum. embora você tenha os fatores da próprio clima e tudo mais, você vai ter os fatores também genéticos que vão influenciar. Então, eu vou chegar a uns 75, porque meu pai tem 96 e minha mãe tem 65. Aí eu somei, dividi por 2 e fiz menos 10. Então, geralmente mulher para de crescer até os 16 anos. Geralmente. Eu tenho Mas 13. isso É, é realmente, tipo, eu Não, digo, não tem como você aplicar uma não regra é, tipo, para todos os humanos, entendeu? também tem que ser fazer exercício, tipo, né? Não, isso influencia. Tem vários exercícios que não, porque senão influenciam não vai tanto chegar a pra crescer 1,90 quanto daqui pra a pouco. diminuir. Não, Se tipo você tem assim, um pai e uma mãe muito pequenos e vocês têm um clima que favorece você ser maior, você vai ser maior que ele? sim, é tudo questão genética. Tipo assim, o fato, por exemplo, eu tenho um pai que é saudável e eu tenho uma mãe que é saudável. Por que eu nasci, sei lá, com uma doença? Então é tudo questão genética. Os genes, às vezes, são meio que coordenados de forma aleatória. Então, o fato de você ser um pouco mais alto pode ocorrer sim, né? Como pode não ocorrer. Mas a tendência é o que? O homem, ele costuma parar de crescer até os 21 anos, né? Ele dá uma Cara, esticada até os 14 e depois vai gradualmente diminuindo. Verdade, eles só crescem depois. E, e as mulheres, geralmente, elas param de crescer aí nos 16 anos, 17 anos, geralmente ela já está na estatura é muito cedo. normal. É, Nada, ué. Vocês são mais atrasados que a gente, ué. Coisa. é tudo questão, é tudo questão assim, tem a genética em si, mas tem os fatores humanos, né? O fato, por exemplo, da mulher, digamos, estar mais Pelo menos preparada. nisso, né? Também. O fato da mulher. Ai, eu, hein? Você tá doido? Não, Nós por somos exemplo, muito mais adiantados que vocês, o meu filho. fato, por exemplo, da mulher, ela Não já pela ter uma cabeça. cabeça melhor, né? Já ter que cuidar da Então, família, algo do tipo, né? Só Então, elogiando a gente. são N fatores. Mas vamos lá. nossa, isso aí é muito Machista! nítido. O Vamos quanto lá, gente, as vamos lá. meninas são mais maduras que os meninos, né? Então, o que a gente estava vendo? A força normal,
ela vai ser uma força que ela é uma reação do solo. Então, a mesma força que eu empurro o chão para baixo, eu estou empurrando o chão para cima, certo? Outro tipo Certo. de força que a gente tem é o que a gente chama, por exemplo, de tração. O que é uma tração? É uma força exercida numa corda. Ou tensão é quase a mesma coisa. Então, a tração, Só um minutinho. Então, a força gravitacional, o peso, né? É, o normal que você botou embaixo é a mesma coisa que o peso, né? Faz parte do peso. isso aí. A normal ela Então, é uma reação do peso. Quando você está no chão, o hum, chão te empurra para cima. então a força gravitacional é aquela que vai puxar você para baixo, né? É isso aí. E a reação é que puxa você para cima. Uhum. Então, outra força que a gente tem é a força de interação que a gente chama de tração. Ou seja, é uma força de interação que a gente tem entre cabos ou que a gente tem, por exemplo, entre corpos. Monstro. Por exemplo, pensa que eu tenho ali uma lâmpada. Como que é uma lâmpada? Eu tenho o teto e a lâmpada ela está aqui pendurada, certo? Então, o que eu vou ter? Uhum. Esse corpo, todo corpo que tem massa vai ter sempre uma força-peso para baixo. Só que ele está preso nesse cabo aqui, ó. E esse cabo ele está sendo exercido uma tração, que é exatamente o nosso T. Essa seria a nossa outra força. Tudo bem, gente? Uhum. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se eu tiver um corpo e ele tiver, por exemplo, um puxando o outro. Pensa como se fosse tipo um carro com guindaste. Com aquele tipo, um carro tá aqui e eu tenho aquela carrocinha, algo preso no carro. Então o que vai acontecer? Se eu estou puxando, se esse cara está vindo para cá, eu vou ter as seguintes forças. Ó. Eu vou ter o peso para baixo. A normal é sempre uma reação do solo. Então, embora ela seja uma reação da força-peso, uma reação ao peso do solo, no primeiro exercício, como ele não está encostado no chão, ele não tem normal. Mas nesse caso, como ele está encostado no chão, ele vai ter a normal sim dele. Tudo bem? E a tração, como que ela estaria aqui? Ó? Quando eu puxo esse corpinho para cá, esse outro está resistindo, ou seja, ele está parado, ele está puxando ele para trás. Então eu vou ter uma tração nesse sentido. E quando eu puxo esse cara, quem está levando esse cara para frente? É esse cabo. Então esse cara vai ter uma tração para frente. Pegaram mais ou menos a ideia? Uhum. Ou seja, a tração ela é uma relação entre as pessoas. Aqui eu desenhei o cabo para facilitar vocês. Mas se quisesse, eu poderia ter desenhado sem o cabo. Ou seja, se eu tivesse desenhado sem o cabo, teria a mesma coisa. E essa seria a ideia da tração. Então a tração é como se fosse uma força que não é a peso nem a normal. Em modo simples, seria isso. Então, acontece o que? A gente tem a normal, que é uma força de reação ao peso do solo, ou seja, ela vai ser utilizada para materiais sólidos. E a gente tem aquilo que você havia me perguntado, que é o que a gente chama de empuxo. Ou seja, o que é o empuxo? O empuxo ele é uma reação, que é a letra E, ao peso, só que agora do fluido.
Ou seja, quando eu pego, por exemplo, uma bola e jogo na água, por que a bolinha ela não afunda? Ou seja, se a bola ela tem uma força peso para baixo, Porque ela tem ar? quase isso. Esse é o ponto que a gente quer. Se ela tem o peso e ela está empurrando para baixo, ela não afunda porque ela tem uma força contrária que é chamada de empuxo. Entendeu? O empuxo faz esse efeito. E o empuxo ele vai depender de quem? Do fluido. Ou seja, o empuxo ele depende do fluido. E o interessante é o que? O empuxo ele é dado por uma equação ρ, v, g. Ou seja, o que significa esses caras aqui? Ó? O ρ é a densidade, o v é o volume deslocado e o g a gente já viu que é a gravidade. Então, ó, a densidade é dada em quilogramas por metro cúbico, volume é dado em metro cúbico, gravidade em metros por segundo ao quadrado. O que eu quero dizer com esse volume deslocado, interessante do impulso? Então aqui eu tenho minha água, minha EVG ou CVG? ρ, isso é um ρ, Oh, é uma letra grega. tá. Então, ó, Tá. esse Eu volume posso botar o normal? Pode, eu mando foto para vocês, não precisa copiar por enquanto não. Então o que a gente vai ter? Ó? Esse volume deslocado é exatamente isso aqui, ó, é o quanto essa água foi deslocada. E o interessante é o que? Esse volume deslocado, ou seja, essa água deslocada, ela tem o mesmo peso que o objeto. Ou seja, a mesma quantidade que ele deslocou aqui é exatamente a mesma quantidade desse objeto inteiro. Se eu pegar o que ele deslocou aqui em água e for pesar, ele vai ter o mesmo peso desse cara. Por exemplo, não sei se já viram um navio. Você vê aquele navio grande. Quando a gente olha, igual essas fotos aqui, ó, que eu estou mostrando. Quando a gente tem um navio gigante, né, a gente olha e vê que esse cara, nossa, ele é super gigante, um navio. Só que aí acontece que a gente não vê a parte de baixo da água. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, é o navio. O navio ele é oco por baixo, né? É, praticamente oco. Olha lá. Não, os motores deles ficam embaixo, pesado pra caralho. Então, aqui, ó. Não, são duas partes, ô Biratã. A Aqui, ó. parte mais acima, como essa parte branca, seria onde ficam os motores. E É, na verdade, embaixo, onde é acho que vermelho, motores, acho que eles ficam lá embaixo também. Eles ficam lá embaixo. É, fica tudo lá Lá embaixo, na que é caixa. a caixa de manutenção. Bem que aqui a gente tem a foto, né? Dá pra poder identificar. Mas qual é a ideia? Não sei se Tem vocês um. veem, quando geralmente um navio, ele apresenta duas linhas. Igual nesse aqui, ó. Eu tenho uma linha amarela e eu tenho uma linha vermelha. Para que serve essa divisão? O que está em vermelho é o que fica debaixo d'água, que a gente não vê. O que está em branco é o que fica em cima d'água, quando a gente vê. Então aquela linha é exatamente onde deve estar o nível da água. Ou seja, se o navio ele tiver muito pesado, pensa aqueles navios cargueiros que leva lá aqueles containers, né, dos produtos que a gente compra da China. Então,
Se ele tiver muito pesado, a tendência é o quê? Essa linha ficar muito mais abaixo do nível do mar. Só que o grande problema é o quê? No momento que ele entra e começar a entrar água, ele vai afundar, literalmente. Por quê? Porque o navio é metálico. Né? O navio é totalmente metálico. Então, eles usam esse nível para poder regular. Tanto que quando eles estão mais leves, essa linha aparece um pouquinho mais, ela fica um pouquinho mais para cima. Ou seja, ó, a gente vê aqui ó, nessa foto, aqui no cantinho, ó, dá para ver pela linha aqui, ó, que esse navio está um pouquinho mais leve. E interessante é o que, ó, igual que eu tenho aqui nessa foto. Aqui, ó, abrir imagem e outra. Ó, a água que esse navio desloca, dá para ver aqui, ó, eu tenho o barco e ele deslocou uma quantidade de água. Se a gente botar essa quantidade de água deslocada na balança, ela vai ter o mesmo peso do que o navio inteiro. Caralho. Mas é para isso, é essa a ideia do empuxo. Ou seja, o peso que ele está empurrando para baixo é igual ao empuxo. E quem é o empuxo? O empuxo é o peso da água deslocada. Então, se a gente pegar essa quantidade de água e pesar ela, ela vai ter o mesmo peso do que o navio. Mas aí vem a questão, por que o navio ele não afunda? Né? Por que o navio é feito de metal, muito mais pesado do que a água, e ele não afunda? Simplesmente devido à área de contato dele. Ou seja, eu acho que deve ter algum vídeo aqui, deixa eu ver. Se a gente pegar aqui, ó, o experimento aqui de física. Então, qual é a ideia? Se eu pegar, por exemplo, uma bolinha de papel e eu amassar ela, ela vai ter uma área de contato muito menor, então a tendência é o que? Ele vai afundar muito facilmente. Mas se a gente pegar uma bolinha, um papel e jogar ele lá em cima, sem amassar, o que vai acontecer? Ele vai tender a boiar. Então o que vai definir se um boia ou não, ó, é exatamente a área de contato, ou seja, como que está distribuída essa massa. Se essa massa estiver distribuída em poucos pontos, igual que a gente tem aqui, ó, nesse cara, a gente vai ter exatamente o quê? Que ele vai afundar. Já o navio, ele tem exatamente toda essa massa distribuída em pontos muito maiores. Então, nisso que ele tem esses pontos muito maiores, isso faz com que ele boie. O exemplo bem claro aqui que ele mostra no vídeo é quando a gente vai tentar boiar, por exemplo. Ou seja, uma forma mais fácil de boiar é exatamente assim, ó. Eu deitando e esticando o meu corpo todo. Por quê? Eu Que tenho você uma área... distribui a Eu área igual. distribuo exatamente toda essa força que está sendo exercida, né, por mim. E com isso eu distribuo, eu consigo fazer com que ele boie. Por exemplo, É que é proporcional, né? é isso aí. Nesse caso, o que a gente está fazendo? A gente está distribuindo a pressão. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar da cama de prego. A cama de prego é uma cama utilizada lá pelos indianos, em que o cara fazia o quê? Ó, ele fazia um monte de prego e ele sentava em cima dessa cama de prego. Por que ele não se machucava? Exatamente por quê? Porque aqueles pregos, por ser uma quantidade muito elevada, eles estavam distribuídos entre eles. Então, por Caralho. exemplo, doideira, né? Então, ó, aqui que acontece? Se a gente colocar todo o balão, ó, ela vai pegar um balão, se ela colocar todo o balão em cima de um único prego, você está colocando toda a força em um único cara. Então, essa pressão, né, exercida ali pelo balão vai ser suficiente para fazer com que ele estoure. Mas o que acontece? Se eu coloco ela em uma cama de prego, ou seja, se eu distribuo ela em vários pregos, ó, repara que agora ele não fura. Por que ele não fura? Porque cada pedacinho desse balão
está sendo distribuído para um pedacinho diferente desse prego. Então eu estou distribuindo esse peso. Por isso que é como se ele sente uma força menor. Então ele fica mais, digamos, mais leve, né, de certa forma. Então a ideia do balão é exatamente essa. E é essa mais ou menos a ideia que a gente tem dos pássaros. Ou seja, a massa do pássaro ele não fica concentrada em um ponto só. Ela fica concentrada em vários pontos, inclusive aonde? Na asa. Por que quando a gente vê um pássaro, por exemplo, o urubu, né, a gente tem lá o urubu voando, por que ele, ó, ele tem uma asa gigantesca? Olha lá. Se a gente for olhar ali, ó, olha o tamanho da asa desse urubu para o corpo dele. O que ele está fazendo ali? Ó? Ele está distribuindo exatamente todo aquele peso dele. Ó. Nisso que ele distribui todo o peso dele, ele consegue o quê? Meio que anular essa força da gravidade. Por quê? Porque o ar, ele é um fluido, né? O ar também é um fluido. Então, nesse momento que o ar é o fluido, ele também está sendo exercido ali pelo empuxo. Só que é claro que o ar tem uma densidade muito menor. Então, não basta simplesmente ele abrir o braço que ele vai ficar ali flutuando. Ele tem que bater a asa. Ele tem que estar em movimento. Então, ele abre aquela asa exatamente para quê? Para aumentar o empuxo. E ele movimenta para baixo para poder jogar o corpo para cima. Pegou mais uma ideia? Uhum. Então ele vai voar exatamente devido a esse efeito. Então o empuxo ele tem essa importância, ou seja, quando a gente fala de fluido, quando eu estou falando de fluido, eu estou falando o quê? Eu estou falando tanto de um líquido quanto de um gás. Ambos são fluidos, certo? E a última força que a gente tem, para a gente não perder muito tempo, é a força de tração. Ou melhor, força de tração a gente já viu, é a que a gente chama de força de atrito. Ou seja, que a gente chama de FAT. Então o que é a força de atrito? A força de atrito, ela é literalmente o quê? Ela é uma força que ela é contrária ao movimento. Ou seja, quando a gente se move para um lado, a força de atrito ela vai tender a diminuir esse movimento, ou seja, restituir esse movimento. Por quê? Pensa ali, ó, quando eu tenho, digamos que eu tenho aqui minha mão em cima da folha. Por mais que a folha seja lisa, se a gente for dando um zoom nela, a gente vai ver que a folha ela não é lisa. Então ela vai fazer várias ranhuras. A mesma coisa vai acontecer com a minha mão. Ela vai ter várias ranhuras. Só que essas ranhuras são de nível atômico. Né? Vocês estão chegando a estudar lá o que são os átomos, não estão estudando lá com o Thiago? Não estão, gente? Oi? Aham. Então, vocês chegaram a ver ligações? Tipo de ligações? Acho que não. Então, Não. o que acontece? Os átomos, eles não vão ficar parados, eles vão querer fazer ligações químicas, porque ele tem vários elétrons e eles querem se estabelecer. Então, o que vai acontecer? Esses caras que estão aqui na ponta, eles vão estar muito sozinhos. Então, o que eles vão tender a fazer? Eles vão se ligar com quem está na outra ponta. Então, vai fazer tipo como se fosse uma corrente. Ou seja, como se eu tenho tipo um papel e eu tenho que rasgar esse papel. Então, no momento que eu crio essa conexão, eu estou criando exatamente uma força de atrito. Ou seja, para eu poder cachorro na casa, Bento. para eu poder fazer o meu corpo se movimentar, ele tem que quebrar essas ligações. Então, por isso que não é tão simples. Só que o interessante é o quê? Essa força de atrito ela é muito importante para a gente. Por quê? Por exemplo, imagina lá, eu tenho um bloquinho sendo puxado por uma força F. Como a força de atrito ela é contrária ao movimento,
a minha força de atrito ela vai estar no sentido contrário. Ou seja, ela vai estar para trás. Só que o interessante é o quê? Tudo que a gente conhece necessita de atrito. Por exemplo, o fato de eu segurar essa caneta na minha mão significa que eu estou exercendo atrito sobre ela. Se não, o que iria acontecer? Ela iria escorregar da minha mão. Então, eu preciso ter atrito exatamente para poder ter esse movimento. Um exemplo bem simples é uma pessoa andando. Ou seja, quando a pessoa vai andar, o que eu tenho? Quando a pessoa está andando, você faz o quê? Você faz uma força para empurrar o chão para trás. Ou seja, você aplica uma força para o chão para trás. Em compensação, o que acontece? A força de atrito, ela te joga para frente. Ou seja, a pessoa empurra o chão para trás. O atrito joga para frente. Você vai mandar foto? Manda sim. Ai. Então, a ideia é exatamente essa, porque senão, o que vai acontecer? Seria como se a gente andasse no gelo. Ou seja, você empurrar o chão para trás, o pé ia escorregar. Nisso que ele escorrega, você não ia conseguir andar para frente. Né? Tanto que os caras, para poder andar no gelo, eles utilizam até um esqui, né? Utilizam um tênis próprio. Então o atrito ele tem essa função, ou seja, de permitir com que ele crie contato entre os corpos. Alguma dúvida? Eu entendi Não. tudo. Eu Não. entendi. Pegar a Não. ideia? Na hora do dever provavelmente vai ter alguma, mas agora não. Ah, não, de boa. Então, ó, a força de atrito, já aproveitando que a gente está aqui, Padrão. vou só escrever a fórmula. Ela é o μ vezes a normal, ou seja, μ é um coeficiente de atrito. O que é esse coeficiente de atrito? Ele é um valor que ele depende do material. Ou seja, se você estiver andando, por exemplo, no gelo, ou você estiver andando no asfalto, a pegada que você vai ter no chão, ela é diferente. Então quem vai definir essa diferença é esse cara aqui que é uma constante. O N a gente já conhece como sendo aquela força normal, né? Força lá contrária ao peso. E a força de atrito seria esse cara. Pegou mais ou menos a ideia? Aham. Então, para a gente terminar a nossa aula, a ideia é o quê? Eu vou dar algumas situaçõezinhas aqui, que eu vou mandar lá para vocês depois, que eu escrevo aqui com mais calma, que é Ok. exatamente identificar quais são as forças que estão atuando em cada uma das situações. Ou seja, eu vou dar um desenhozinho assim, ó. Uma pessoa, sei lá, parada no chão. Quais são as forças que atuam? Peso normal. Né? Coisa bem simplesinha, só pra gente trabalhar essa parte. Ok. Certo, gente? Então, Uhum. Certo. a gente termina a aula por aqui. Eu vou ver se eu termino a atividade e eu mando pra vocês a foto lá. Então já vai aí no próprio PDF. E a aula vai Beleza. demorar um pouquinho, porque como eu estou gravando a tela do meu computador, eu tenho que enviar esse vídeo lá pro YouTube. Meu Deus, quanta coisa. Coitado. Show? Aham. Então, terminamos aqui, gente. Show. Nos falamos daqui a pouco. Tá bom. Tchau. Falou.